queria desejar uma boa noite a todos e dizer que eu estou muito feliz de poder estar participando desse momento, desse primeiro culto jovem aqui na Igreja de Nova Vida do Meia. E eu estou muito feliz também por poder estar aqui ministrando, para ministrar a palavra do Senhor. Né? Eu sei que se nós fôssemos embora agora, nós já estaríamos abençoados. Porém, Deus tem algo para falar nessa noite, né? Através da sua palavra. E eu queria pedir para a igreja ficar atenta ao que Deus tem para falar, porque é algo muito importante. Eu queria primeiramente pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em 1 João capítulo 2, verso 14. 1 João capítulo 2, verso 14. Todos acharam? Amém? Amém, gente? Amém. Bom, diz assim a palavra de Deus. 1 João capítulo 2, verso 14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, graças te damos, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Ó Deus Santo, eu nessa noite eu venho me colocar, ó Deus, à Tua disposição, Senhor. Eu me coloco na Tua presença, Senhor, te pedindo, ó Pai, que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, para falar à Tua igreja, Senhor, para falar aos Teus jovens, Senhor. Eu sei que por mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Por isso, toma a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, e flui nesse lugar, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer e o Teu agir, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, normalmente na sociedade, de um modo geral, na sociedade em que nós vivemos, os jovens, eles não são vistos com bons olhos. E quando eu digo que eles não são vistos com bons olhos, eu não estou querendo marginalizar a juventude, não é isso. Quando eu digo isso, eu digo no sentido de que os jovens, muitas vezes pelos mais velhos, eles são vistos como pessoas que não levam nada a sério. São aquela geração do oba-oba, que querem tudo fácil, pô, não vou estudar não, mas eu quero passar na prova. E não é bem assim, né? E nos últimos dias, né, nessas últimas semanas, a gente tem acompanhado essas manifestações em todo o país, né? E esse movimento ele começou com um movimento jovem. Porém, essa geração realmente do oba-oba, ela estava infiltrada, e o que acabou ficando em foco, né, foi os vandalismos, o quebra-quebra, a roubalheira. Infelizmente, a gente acaba tendo que concordar que muitas vezes os jovens, eles não querem nada. Porém, eu vou usar agora uma frase que está muito em alta nos nossos dias: esses jovens, eles não nos representam. Eles não nos representam. Porque quando eu abro a Bíblia e vejo na palavra de Deus a vida de jovens como Timóteo, Samuel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, sem falar até mesmo do próprio jovem Jesus, eu vejo que esses são verdadeiramente os jovens que Deus procura para a sua igreja. Esses são verdadeiramente os modelos de jovens que Deus procura para a sua igreja. E no texto que nós lemos anteriormente, algumas coisas me chamam a atenção. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. E a primeira coisa que me chama a atenção de fato, irmãos, é que João está escrevendo para crentes. Ou seja, João está escrevendo para homens e mulheres que tiveram um encontro com Cristo, né? João não está escrevendo para jovens descompromissados. João não está escrevendo para jovens que levam as coisas de Deus de qualquer maneira. E João não está escrevendo para jovens que estão com um pé na igreja e um pé no mundo. João está de fato falando para jovens compromissados, jovens que levam a sério o reino de Deus, e para jovens que de fato tiveram um encontro com Cristo. Por isso ele diz: jovens,
eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês vencerão o maligno. Só de fato, um jovem convertido consegue ser forte, espiritualmente falando, ter a palavra de Deus permanente nas suas vidas e vencer o maligno. Um jovem que de fato não teve um encontro com Cristo, ele não possui essas características que eu disse anteriormente, que são ser forte espiritualmente, ter a palavra de Deus permanente nas suas vidas e vencer ao maligno. Amém, igreja? Irmãos, essa carta de 1 João, se você depois em casa tiver a oportunidade de ler, leiam. Essa carta de 1 João é toda baseada em exortar a igreja quanto à prática do pecado. E João deixa isso bem claro no versículo 1 de 1 João 2. Se vocês voltarem um pouquinho no texto, vocês vão acompanhar isso. Diz assim a palavra: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E nesse versículo, além de João deixar claro o propósito da carta dele, ele também deixa clara a existência de um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Por que João faz isso, irmãos? Porque provavelmente o cristão, de um modo geral, não vai conseguir, nós não vamos conseguir cumprir à risca a ordenança de Jesus de que é vá e não peques mais, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então por isso que João deixa isso bem explícito na sua carta, para que nós não venhamos a nos acostumar com a prática do pecado, para que nós venhamos a saber que junto ao Pai, junto a Deus, nós temos um intercessor, Jesus Cristo. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse versículo é a maneira como João ele apresenta a sua carta, o cuidado que João tem na apresentação da sua carta. Por que eu digo isso? Porque João ele apresenta a sua carta a 3 públicos distintos: filhinhos, pais e jovens. Quando João ele se dirige aos filhinhos, em 1 João 2,12, ele está dando uma conotação aos novos convertidos, aqueles que acabaram de ter um encontro com Cristo. Por isso ele diz, em 1 João 2,12, ele diz: porque os vossos pecados foram perdoados. Ou seja, João está lembrando aquele povo que os seus pecados foram perdoados. Já quando João se dirige aos pais, em 1 João 2,13, ele já está dando uma conotação de pessoas mais maduras na fé, de pessoas que já possuem uma certa bagagem no Evangelho. Por isso ele diz: porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, João está fazendo eles voltarem lá na frente e lembrar de tudo aquilo que Deus fez na vida deles, como Deus operou na vida deles, entendeu? E já quando João fala aos jovens, quando ele se dirige aos jovens, no finalzinho do versículo 14 de 1 João 2, somente a terceira parte, ele já está dando uma conotação de batalha, que o jovem está na batalha, ele fala assim, porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Ou seja, é uma palavra de encorajamento. João está encorajando a igreja a lutar, a se manter firme, a se manter na presença de Deus. Porém, nessa noite nós vamos nos ater, meus irmãos, apenas a terceira parte do versículo 14 de 1 João 2, que diz, acompanhe comigo, a terceira parte do versículo 14: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão ao maligno. Bom, irmãos, o propósito de Deus nessa noite, com esse culto, é mostrar como Ele vê os jovens para a sua igreja, como o próprio Deus vê a juventude para a sua igreja. E existem 3 coisas importantes que eu aprendo nesse versículo, no versículo 14, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que a primeira coisa que eu aprendo nesse versículo, quando João se dirige aos jovens, ele diz o seguinte, versículo 14: jovens, eu lhes escrevi porque vocês
são fortes. E dentro dessa afirmação de 1 João, eu gostaria de ler a respeito da vida de dois jovens na Bíblia. Dois homens de Deus, jovens na Bíblia. E aí o primeiro jovem está lá em Gênesis capítulo 37, no versículo 2. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Eu vou esperar você achar para a gente poder acompanhar junto. Gênesis 37, 2. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 13 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Agora a gente vai avançar um pouquinho no capítulo 37 de Gênesis, para o verso 23. Verso 23. Diz assim a palavra: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse a seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Ou seja, eles podem vender o irmão, mas matar não pode, né? Então, assim, não tem muita coerência. Mas vamos dar seguimento. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Até aqui, irmãos, nós vemos um pouquinho da história de José. Só que agora eu quero ler também a respeito da vida de um outro jovem da Bíblia, né? Que esse já está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. Eu estou vendo que tem algumas Bíblias aí folheando, vou esperar mais um pouco. Amém? Amém, igreja? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Preste atenção no versículo, irmãos. Olha o que Deus fala: eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu lhe enviarei a Jessé. Olha o que Deus fala agora para Samuel: escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. O próprio Deus é quem fez a escolha. Preste atenção nisso. Samuel, porém, versículo 2: Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versículo 4: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Saul: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel ouviu Eliabe e pensou:
Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui e não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apossou-se de Davi e Samuel voltou a Ramá. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais na Bíblia, para 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. A gente vai entender um pouquinho mais da história desse jovem. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou à batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Versículo 3. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e deitou-se com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Versículo 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais no texto para o versículo 14. Versículo 14, no mesmo capítulo 2 de 2 Samuel. Versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Olha o que ele fez. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e o deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Olha o que Davi fez. Vocês provavelmente devem estar se perguntando o que de fato há de forte na vida desses jovens, porque até agora a gente só leu a respeito de desgraça. José era preferido por seu pai e seus irmãos o venderam. Davi foi escolhido por Deus, porém adultera com Batseba e ainda planeja a morte do seu marido, Urias. Sendo que dentro da realidade que nós vivemos hoje, nós vamos entender um pouquinho como esses jovens eles eram fortes, né? A gente vai entender isso. A Bíblia, a respeito de José, a Bíblia fala que Deus era com José. Se você parar para ler a história de José, você vai ver que constantemente a Bíblia fala que Deus era com José. Porém, José, ele teve uma vida incomum, né? Por causa da inveja de seus irmãos, né? Aqui eu abro um parêntese, né? Para dizer que a inveja, ela não vem de Deus, portanto, a inveja no coração dos seus irmãos foi algo produzido por Satanás. José foi vendido como escravo para o Egito com apenas 13 anos de idade. E a partir dos 13 anos de idade, ele passou a viver num regime de escravidão, né? E agora eu começo a imaginar o
que não passou na cabeça de José, meus irmãos? Com 13 anos de idade, sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ou seja, eu imagino que José pensou, não, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou matar esses caras, vou acabar com eles, como é que eles fazem isso comigo? Eu sou irmão, meu pai gosta de mim, minha família. Então, José começa a passar isso pela sua cabeça, ele começa a imaginar José se questionando e questionando a Deus. O que estava acontecendo? Pois por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que meus irmãos fizeram isso? Infelizmente hoje, meus irmãos, por muito menos, mas por muito menos mesmo, algo que nem se compara a isso, nós vemos jovens, adolescentes, tirando a vida dos próprios pais, por coisas banais, às vezes por causa de um videogame, porque o pai não deixou sair, porque a mãe não fez isso ou fez aquilo. Nós vemos jovens tirando a vida dos próprios pais, meus irmãos. Sendo que mais à frente, nós vamos entender qual foi a real atitude de José nessa situação. A gente vai ver qual foi a real atitude, qual foi a atitude que José tomou diante dessa situação quando ele teve a oportunidade. Já Davi, meus irmãos, a Bíblia fala que Davi foi escolhido por Deus. Nós lemos que Davi foi escolhido por Deus. Davi foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Porém, Davi adultera com Batseba e ainda planejou a morte de Urias. O homem que foi escolhido por Deus planejou a morte de um homem e adulterou. Irmãos, o que Deus tem para tratar nessa noite, preste atenção nisso, o que Deus tem para tratar nessa noite é que independente de Deus estar com você, assim como Deus estava com José, ou de Deus ter o escolhido, assim como Deus escolheu a Davi, isso não impede que coisas ruins venham a acontecer na sua vida, e isso também não impede que você tome decisões erradas. Porém, meus irmãos, o que vai determinar o final da sua história com Deus, o que vai determinar o legado que você vai deixar, é a maneira como você reage às situações a qual Deus tem colocado na sua vida. É a maneira que você reage às situações a qual você tem vivido. Amém? E mais à frente nós vamos entender um pouco mais sobre isso. A segunda coisa que me chama a atenção, irmãos, em 1 João 2,14, é quando João fala a seguinte afirmação: e em vocês a palavra de Deus permanece. Meus irmãos, e quando reconhecemos que a palavra de Deus permanece em nós de fato? Quando reconhecemos isso? Reconhecemos isso, irmãos, quando tomamos atitudes que vão de encontro à vontade de Deus, aquilo que Deus quer que realmente nós venhamos a fazer. E para entender um pouquinho mais, para entender um pouco sobre isso, na vida de José, vamos voltar lá em Gênesis agora, no capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 5. Gênesis, capítulo 45, desculpa. Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 5. Todos acharam? Amém? Diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Versículo 2: ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Versículo 4: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Versículo 5: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou
adiante de vocês. Irmãos, olha a situação em que José se encontra. José ele tinha todos os motivos do mundo para querer se vingar de seus irmãos. E José não tinha só todos os motivos do mundo, como na situação em que José se encontrava, ele tinha toda a autoridade para isso. José tinha toda a autoridade para fazer isso. E por causa de seus irmãos, José foi privado de sua juventude. Ainda adolescente, passou a ser escravo. José não pôde desfrutar das coisas próprias da sua idade, da adolescência, da juventude. José não teve oportunidade disso, porque José era um escravo por causa de seus irmãos. Porém, olha a atitude, olha qual é a verdadeira atitude que José toma nessa situação. A atitude que José toma nessa situação, meus irmãos, foi a de abençoar a seus irmãos e abençoar a sua família. E é aqui que nós começamos a entender o segredo de José. É a partir daqui que nós começamos a entender o segredo desse jovem. E qual é a atitude de Davi em relação àquilo que ele cometeu, né? Vamos lá em Salmos, livro de Salmos, Salmo 32. Salmo 32, do 1 ao 5. Salmo 32, do 1 ao 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Isso é Davi, tá? Essa é a atitude de Davi. Diz assim a palavra de Deus: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Versículo 2. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Versículo 3. Quando eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas transgressões. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Irmãos, sabemos que Davi era e é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi não foi um homem perfeito, como já lemos em 2 Samuel 11. Mas por que um homem que comete o que Davi cometeu pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, meus irmãos, ele reconhecia a sua condição de pecador. Davi, ele reconhecia que necessitava do perdão de Deus. Sabemos que o único homem 100% perfeito citado na Bíblia foi Jesus Cristo. E Davi tinha plena convicção disso, por isso estava constantemente clamando a Deus para que Deus perdoasse os seus pecados. Davi ele clamava a Deus, inclusive, para que Deus perdoasse os pecados que ele nem mesmo tinha ciência que tinha cometido. E isso fica muito bem claro no Salmo 19, versículo 12. Você não precisa abrir, só acompanhe. Diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Ou seja, Davi ele tinha plena convicção da sua condição de pecador. E esse era o segredo de Davi: ter ciência, ter convicção de que ele necessitava do perdão de Deus. Irmãos, tanto José como Davi, apesar de seus problemas, apesar de suas limitações, de suas fraquezas, eles viveram segundo a palavra de Deus, eles viveram segundo a vontade de Deus. E a terceira coisa, meus irmãos, que eu aprendo, né, com esse versículo que eu quero compartilhar com vocês, está no finalzinho do versículo 14 de 1 João 2, quando João diz: e vocês
vencerão o maligno. O interessante é que João não fala, se vocês fizerem isso, vocês poderão vencer o maligno. Ou, se vocês fizerem isso, talvez vocês vençam o maligno. Não. João, ele é uma afirmação. João fala, vocês vencerão ao maligno. E como termina, irmãos, a história desses dois jovens? Como termina a história desses homens? Para a gente entender um pouco o final da história de José, abra sua Bíblia em Gênesis, também no capítulo 45, verso 16. Gênesis, capítulo 45, verso 16. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado, o Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Então o Faraó disse a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas em seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar da fartura dessa terra. Meus irmãos, José passa de um escravo estrangeiro no Egito a governador daquele povo, meus irmãos. E ainda os seus familiares, os seus irmãos que o venderam como escravo para o Egito, e seus familiares, seu pai e suas mulheres, passaram a desfrutar do melhor da terra do Egito. E essa, meus irmãos, foi a vitória na vida de José. E isso aconteceu por causa de uma escolha. Por causa de uma escolha de José, meus irmãos. José escolheu viver segundo a vontade de Deus, independente daquilo que viesse a acontecer na vida dele. Amém, irmãos? José escolheu, por causa de uma escolha. Olha o que Deus fez na vida desse jovem. Já Davi, meus irmãos, Davi foi um homem imperfeito, porém que deixou um legado espiritual tremendo como homem de Deus, como servo, como adorador, tanto que na própria Bíblia, a Bíblia fala que o próprio Deus fez menção à vida de Davi na sua palavra. Você também não precisa abrir, está em Atos, capítulo 13, versículo 22, diz assim a palavra: depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou, ou seja, Deus testemunhando a respeito de Davi: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Meus irmãos, estes homens viveram vidas incomuns. Um foi humilhado para depois ser exaltado. José foi humilhado para depois ser exaltado. Davi foi exaltado porque foi escolhido e separado por Deus, porém se coloca numa situação humilhante quando ele adultera e mata Urias. Porém, ambos venceram as suas limitações através de uma arma poderosa que o crente tem, que é a fé. Pois somente a fé em Deus é capaz de transformar algo impossível em possível. Porque, meus irmãos, era impossível aos olhos humanos José, como um escravo estrangeiro no Egito, se tornar governador daquele povo. Porém, Deus o colocou ali naquele lugar. Era impossível aos olhos humanos ver o que Davi cometeu e ele ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Porém, Deus o testemunho, Deus fez menção a Davi na sua palavra. Somente através do Espírito Santo, somente através do Espírito Santo, a vida de uma pessoa pode ser transformada, meus irmãos. Meus irmãos, o que coloca esses jovens, José e Davi, no contexto de 1 João 2,14, é o fato de a palavra de Deus permanecer na vida deles. Isso
é o que coloca esses jovens nesse contexto. Quando a palavra de Deus permanece em nós, meus irmãos, conseguimos vencer os maiores desafios. Como a gente explica José ter passado por tudo que ele passou e ter se permanecido firme diante de Deus, firme diante da sua caminhada? É a palavra de Deus, o segredo é a palavra de Deus, irmãos. Quando a palavra de Deus permanece em nós, significa que estamos em comunhão com Ele. E por isso, que em todo momento, se você parar para ler a história de José, a Bíblia fala que Deus era com José. Como podemos considerar Davi um homem forte, depois de tudo que ele cometeu? Irmãos, ser forte não significa ser perfeito. Ser forte, meus irmãos, significa que mesmo quando caímos, mesmo quando cometemos algum tipo de delito, mesmo quando pecamos, somos fortes para nos levantar e reconhecermos que necessitamos do perdão de Deus. Isso é ser forte. Irmãos, a palavra de Deus, ela permanecia em José e ela permanecia em Davi. E esse era o segredo desses jovens. Esse era o segredo para eles serem de fato fortes. E você que entrou aqui nessa noite, como você tem enfrentado as suas lutas, as suas limitações, as suas quedas, as suas imperfeições? Eu quero te dizer uma coisa com toda a convicção mesmo, com toda certeza. Só existe uma maneira de sermos de fato fortes no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso namoro, para quem é namorado, nas lutas do dia a dia. E essa maneira, meus irmãos, é que a palavra de Deus permaneça em nós. Esse era o segredo de José, esse era o segredo de Davi, e esse é o segredo para que você possa de fato ser considerado forte diante de Deus. Esse é o segredo que Deus tem para as nossas vidas, a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ler novamente 1 João, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler novamente. Vamos ler somente a terceira parte do versículo. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Feche seus olhos, vamos orar. Gostaria de chamar os músicos. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, te rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é que nos mantém firmes, Senhor, na caminhada. É a Tua palavra, Senhor, que nos mantém, ó Deus, firme, ó Deus, no te servir, ó Deus. Ó Deus Santo, toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que dependemos de Ti, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que as nossas forças, elas são vazias, Senhor. Por isso, ó Deus, toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Assim como José, Senhor, assim como Davi, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes no Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus, Pai, a nossa caminhada, Senhor, ela venha a ser agradável aos Teus olhos, Senhor. Oh, Deus Santo, obrigado, Senhor, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito no meio de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido firmes, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, a Tua boa mão, ó Deus, tem nos sustentado, Senhor. Que nós possamos, de fato, Senhor, sermos considerados fortes para o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.